Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim do Rodrigo Pastana, ele que falou sobre o acesso do Cruzeiro para a Série A, em uma coletiva que ele fez já nessa última quinta-feira, falando a respeito de um assunto que eu queria compartilhar com vocês, a respeito também do Dedé, que está sendo especulado no São Paulo, e qual a chance dele defender o clube também, beleza? A respeito do caso envolvendo o Pedro BH, que alguns torcedores, uma torcida organizada do Cruzeiro, pediu assim que ele assumisse a Raposa, e qual a chance desse negócio acontecer, até porque é bem difícil, né? Além também do caso envolvendo a respeito de uma nova liga que poderia ser criada, onde até o All Sports fez uma matéria nessa quinta-feira falando a respeito assim de que o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco poderiam estar na elite do futebol brasileiro novamente por conta disso. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para as duas pessoas, né? O primeiro é para o Wagner Costa. Muito obrigado, Wagner, você que sempre está acompanhando aqui nosso trabalho. Então, caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou mandar um salve aqui para dois de vocês, beleza? Bom, vamos começar falando a respeito do Rodrigo Pastana, ele que deu uma entrevista coletiva nessa última quinta-feira para responder algumas questões que, assim, não teve muitos pontos para ser destacado, tá? Eu queria ressaltar uma frase aqui que ele disse, onde ele falou que o Cruzeiro não trabalha com a hipótese de não subir para a Série A. Enfim, ele mostrou confiança que o Cruzeiro pode ter uma arrancada nessa Série B, começando agora nessa reta final do primeiro turno. Eu ainda acredito que o Cruzeiro possa dar uma arrancada, mas está tão mal na tabela, dentro do Z4, que até é difícil acreditar em algo do tipo. Ele até deu um exemplo recente, como por exemplo o caso do Remo, que estava em último lugar, já está em 11º, após uma sequência de apenas 3 vitórias, e olha que já estamos na 13ª rodada da Série B. Eu vou ler aqui o que ele disse para vocês, e também vou deixar aqui aparecer na tela agora. Abre aspas. É óbvio que essa vitória precisa vir rapidamente, e a gente espera que, com a primeira vitória, nós engrenem algumas vitórias para chegar em um patamar de classificação bem maior. É o caso de hoje do Guarani, que estava lá embaixo e já está bem próximo do G4, e o caso do Remo, que com 3 vitórias subiu na tabela de classificação, já ocupa o 10º lugar, mas na verdade é o 11º, tá? Enfim, até o próprio Guarani, que estava muito mal. Eu lembro que quando o Cruzeiro enfrentou eles, que ficou 3-3, eles também estavam na parte de baixo da tabela, igual o Cruzeiro estava. Se eu não me engano, naquela época o Cruzeiro ainda tinha um ponto a mais em relação a eles. E hoje o Guarani estava ali em segundo lugar, com o decorrer da tabela. Chegou a sair do G4, mas assim, não duvido nada brigar no topo da tabela até o final da competição. E o Cruzeiro continuou na mesma e até piorou, né? Nem para o Cruzeiro estar aí em 11º, 8º lugar, pelo menos 6, 7 pontos do G4, já poderia estar um pouco melhor, mas assim, dentro do Z4 que entrou nessa rodada, até dá uma desanimada, mas eu ainda acredito um pouco no Cruzeiro, né? Não sei se para o acesso, mas pelo menos em uma arrancada. Não acredito que o Cruzeiro vai ficar a temporada toda assim, na zona de rebaixamento, tá? E deixa aqui nos comentários se você concorda com ele, discorda. Acho que o Cruzeiro tem potencial para conseguir uma arrancada nessa Série B, especificamente nesses duelos agora, na reta final da na Série B, do primeiro turno. O Cruzeiro vai enfrentar o Londrina, enfim, o Vila Nova, o Brusque, alguns adversários teoricamente mais fáceis, que esses mais fáceis geralmente o Cruzeiro nem ganha, né? Mas enfim. Outro assunto importante é a respeito assim do Dedé, onde alguns de vocês me perguntaram onde que o jogador iria jogar. Eu até já trouxe um vídeo aqui para vocês falando que ele foi especulado no Corinthians e também no Flamengo. No Flamengo foi descartado, no Corinthians ainda existe uma pequena hipótese, mas em todos esses clubes assim que ele for contratado, vai ser apenas em contrato de produtividade, tá? Lembrando que o Cruzeiro chegou a um acordo de rescisão com o jogador, tem um pouco mais do que 2 semanas e finalmente está livre no mercado, algo que ele já quer há um bom tempo, um pouco mais do que 8 meses, já vem entrando na justiça e tentando essa rescisão de contrato, que finalmente conseguiu. O canal do Nicola falou a respeito do Dedé, que ele teria sido especulado no São Paulo, e qual a chance desse negócio realmente acontecer. Ele conversou com alguns dirigentes do São Paulo, disse que essa chance era mínima, e assim, eu nem acho mesmo que o Dedé deve voltar para uma equipe de primeiro grau assim, no futebol brasileiro. Só se fosse ali para o Corinthians, que já demonstrou interesse nele, mas um contrato bem curto de produtividade, iria ganhando necessariamente com o número de jogos do que um salário fixo, assinar contrato de 1, 2 anos, porque eu acho que nem o Vasco, por exemplo, que já revelou o atleta, já é
bem identificado por lá, assinaria algum tipo desse vínculo, tá? Ele que estava com aquele problema no joelho já está totalmente recuperado e possivelmente ele até deu uma entrevista falando que alguns dos seus empresários também confirmou isso, tá? Amigos bem próximos dele, de que quando ele for contratado por um clube, no máximo 2, 3 semanas já vai estar pronto para jogar, já estaria assim com um preparo físico igual, bem melhor, por exemplo, do que ele estava naquela reta final com o Cruzeiro no Brasileirão lá de 2019. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de uma possível nova liga que poderia ser criada e que iria ressuscitar praticamente o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo. Quem fez essa matéria foi a Terra, e também o UOL já tinha feito uma matéria do tipo semana passada. E assim, de acordo com algumas especulações, esses 3 clubes, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, da Série B, seriam convidados para esse grupo de elite, que até o momento não se sabe quantos times teriam, tá? Alguns falam que teria 20, outros falam que até poderia ter mais, tipo 25, 26, ainda não tem certeza. E assim, de acordo com a Rádio Terra, apurou que o assunto já domina algumas pautas de conselheiros do Cruzeiro e também do Botafogo, mas que eles não falam publicamente sobre isso, até porque não tem muito interesse desse caso repercutir bastante, que poderia prejudicar, por exemplo, o Cruzeiro, essas outras equipes que estão na Série B, porque assim, iria dar muito holofote e não seria interessante nesse momento que ainda está sendo construído, tá? Não acho que isso deve acontecer rápido, muito difícil eu vejo isso acontecer já pro ano que vem, e é uma das iniciativas que, igual o Flamengo, o Palmeiras, 2 times que viram que o Brasileirão poderia render muito mais, tanto para eles quanto para algumas equipes menores, que, por exemplo, poderia negociar valor de transmissão de jogos, poderia faturar bem mais, e também com patrocinadores. Lembrando que a CBF pega um valor bem grande, tá? Apesar deles pagar um valor razoavelmente bom para os clubes, ela fica com quase metade fica para eles, então você vê que é um valor bem alto, né? Que poderia estar indo para os clubes em vez de uma confederação, por estar organizando, né, a competição, que no final das contas não está organizando absolutamente nada. Até houve algumas especulações, por exemplo, de que o Cruzeiro poderia, né, estar feliz com isso. Tem que ver como que isso vai pegar. É claro que, seria bem interessante, mas pensando a longo prazo, às vezes o Cruzeiro poderia ter a capacidade de subir, e subir no tapetão assim iria pegar meio mal, mas comparado a isso, com o risco do Cruzeiro cair para a Série C, não deixar de existir, é completamente ridículo. Então muito melhor que isso realmente aconteça, tá? Enfim, o Cruzeiro, que eu vejo que se continuar na Série B realmente vai ser difícil para subir, caso o Cruzeiro colocaria ele nessa primeira liga novamente, aí, com 20, 25 clubes dos melhores do país. Cruzeiro com potencial um pouco melhor de contratações, não tenho dúvidas nenhuma que o Cruzeiro iria se reerguer novamente, até porque já iria sair da segunda divisão, ia tirar esse peso nas costas, e não teria essa obrigação do Cruzeiro ficar entre os top 4, por exemplo, para conseguir voltar para a Série A, no caso igual como o Cruzeiro está na Série B, tá? Enfim, deixa aqui sua opinião nos comentários, se você é a favor dessa criação dessa nova liga. Eu acho que é melhor continuar do jeito que está, e também acredito que o Cruzeiro pode subir na Série B, conseguir uma vaga na Série A, mas igual eu acho, né, que não vai ser nada fácil. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Pedro Lourenço, onde alguns grupos de torcedores do Cruzeiro fez um apelo para o Pedro Lourenço assumir o futebol do Cruzeiro, tá? Enfim, ele que é uma das apostas dos torcedores, porque assim, vê que ele é realmente cruzeirense fanático e também com o potencial financeiro que ele poderia dar ao Cruzeiro, além de, né, não tenho dúvidas nenhuma que faria uma gestão muito melhor do que os que estão lá atualmente. O grupo é, no caso, Nascidos, Palestras, Forjados, Cruzeiros, que é um dos maiores, Cruzeiro, né, no caso, que é um dos maiores, assim, responsável por algumas torcidas, e que eles foram também um dos principais pela saída do ex-presidente, da renúncia do Wagner Pires de Sá. Enfim, eles querem que o Sérgio Rodrigues cuide de outras questões do futebol e que saiam, assim, de presidente do Cruzeiro e que deixe o Pedro Lourenço, que eu sou muito a favor disso, vocês já sabem, né, a respeito disso, e até o próprio presidente do Cruzeiro já disse que caso o Pedro Lourenço queira assumir, inclusive em julho desse ano, ele fez essa sugestão ao empresário, mas ele acabou descartando. Não sei até que ponto isso é verdade, por exemplo, se ele deu totalmente o cargo à disposição para o Pedro Lourenço, não tenho certeza, mas ele teria recusado nesse primeiro momento, que foi praticamente ali, no mês passado, né, enfim. Eu vou até deixar aqui um trecho aparecendo na tela agora, e vou ler junto com vocês o que o Sérgio Rodrigues disse, que falou no caso ao Pedro Lourenço, abre aspas. Quando eu fui ser candidato, fui lá e perguntei ao Pedrinho se ele apoiaria. A gente sabe que se o Pedrinho quisesse,
ser o presidente do Cruzeiro, era só colocar o nome, nem precisaria de eleição. Eu pedi que ele me ajudasse e perguntei: Pedrinho, você quer ser o vice-presidente de futebol do Cruzeiro? De porteira fechada, pode tomar a definição que você quiser, não tem problema para mim. Ele falou que não, que ajudaria como pudesse, mas que isso aí não conseguiria assumir. Já fiz outras vezes esse convite, fecha aspas. Então não se sabe quando que foi esse último convite, mas eu tenho uma confiança maior de que se fosse agora, nesse momento, eu vejo que o Pedro Lourenço poderia estar disposto a assumir, mesmo ele nunca ter falado publicamente o desejo de assumir o Cruzeiro, somente em uma futura reeleição, ali em 2023, que está marcada, mas até lá é muito perigoso nem saber como que vai estar o Cruzeiro, se é que ainda vai ter alguma divisão para disputar, porque do jeito que está seguindo, né, já foram mais de 53 rodadas do Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro nunca terminou acima do 10º lugar, você vê o tanto que é um absurdo isso, e logicamente, nenhum saldo positivo de gols, de vitórias, e nunca terminou uma rodada sequer dentro do G4, mas enfim. E vocês, é a favor ou não do Pedro Lourenço assumir o Cruzeiro, ou prefere o Sérgio Rodrigues que ele continue? Eu acho que é minoria aqui, né? Mas enfim, deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma onde eu falar a respeito assim, do caso envolvendo 3 jogadores titulares que estão deixando o Cruzeiro, além também do Vanderlei Luxemburgo e qual a chance dele assumir a Raposa caso o técnico Mozart peça demissão. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!